Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Ivete Luna e sou professora no Instituto de Economia da Unicamp. Hoje nós estudaremos algumas outras características de uma distribuição de uma variável contínua unimodal para simplificar a apresentação dos conceitos. E para isso, nós daremos início pelo estudo da assimetria e dos coeficientes possíveis para quantificar essa propriedade das distribuições, tá? Lembrando que a gente está utilizando como caso hipotético a distribuição de uma variável contínua unimodal, ou seja, que tem apenas uma única moda, tá? Quando falamos de assimetria, né, a gente se refere àquele conceito padrão que você já tem em mente, né? Porém, na ótica da estatística, ela trata a respeito justamente da composição do teu conjunto de dados, né? Como estamos lidando com estatística, esse conjunto de dados, a gente entende que se trata de uma amostra, tá? Então, todas essas medidas aqui são consideradas estatísticas, tá? Muito bem, então começamos com o caso mais simples, que se diz que é uma distribuição simétrica, como o caso de uma distribuição normal, por exemplo, né? Nós dissemos que essa distribuição que está aqui ilustrada de forma hipotética à esquerda do slide, eh, ela se diz simétrica, porque se você passar um espelho pelo valor referente ao pico da distribuição, você verá que tudo que acontece à esquerda se reflete à direita, né? Isso quer dizer que se você observa ou calcula um desvio, né, de algum valor à esquerda desta medida de posição central, né, com relação a essa medida, você terá um valor negativo e que ante esse desvio, você terá sempre um desvio positivo com a mesma magnitude em módulo à direita. Ou seja, a soma de todos os desvios se anulam, né, porque um negativo à esquerda, né, um negativo, né, terá o seu equivalente positivo, tá? Então, neste caso, nós temos uma distribuição simétrica e como vocês observam, né, nesses casos, assim como no caso da distribuição normal, média, mediana e moda serão iguais, tá? Já quando a distribuição é assimétrica, você tem dois casos que estão aqui ilustrados à direita no meu slide. No primeiro caso, que está bem no meio, nós dizemos que esta distribuição é assimétrica à direita ou positiva. Por quê? Porque a cauda direita, ó, parece que ela foi mais esticada se comparada com a da esquerda, né? Então, se você colocar esse espelho aqui pelo pico da distribuição, né, o que acontece à direita vai muito além do que aconteceria se você refletisse à direita o que acontece à esquerda, né? Então, nesses casos, como você observa, se eu calcular um desvio à direita com relação a uma medida de posição central que seja a moda, você verá que esses desvios em módulo serão maiores do que aqueles que você observa à esquerda, portanto, a soma dos desvios dará um valor positivo. Por isso que também se diz que a distribuição é assimétrica positiva. Tá? O último caso, né, é a distribuição assimétrica negativa, né, e ocorrem, né, padrões similares ao caso anterior, porém invertendo os lados. Neste caso, então, da distribuição ser assimétrica negativa ou à esquerda, a gente vê que a cauda à esquerda é a que parece mais esticada, mais espichada do que aquela à direita, né? E, portanto, ó, neste caso, você terá desvios negativos maiores em módulo do que aqueles positivos, né? Tendo sempre como referência uma medida de posição central, como a moda, por exemplo. E mais, nestes dois casos, você vê que média, moda e mediana não são mais iguais, de fato há um padrão, né? A moda é o valor mais frequente, portanto, será dada pelo valor referente ao pico da distribuição. A média é mais sensível a valores extremos, né? Então, se eu tenho valores muito maiores do que aqueles observados no corpo, no centro da distribuição, você terá então que essa média será também puxada mais para a direita,
né, do que a mediana, por exemplo. Então, a média será maior ou igual que as outras duas medidas, enquanto que a moda será menor ou igual. A mediana ficará entre a moda e a média. Já no caso da distribuição assimétrica à esquerda, né, novamente, os valores extremos à esquerda, ou seja, valores muito baixos comparados com o todo, puxarão a média para a esquerda, ou seja, para um valor menor do que a mediana, portanto, a média será menor que a mediana. Por outro lado, a moda estará sempre à direita, né, deles, como você observa aqui no gráfico, né, porque ela é o valor mais frequente, os valores mais frequentes estão à direita, então a moda será maior ou igual que a mediana e a mediana será maior ou igual que a média, né. Percebe então que a sequência muda, né, em cada um deles, e essa é uma maneira, inclusive, de, na hora que você calcula as medidas de posição média e mediana, você identifica o tipo de assimetria que você tem na distribuição sem ter que fazer um gráfico, por exemplo, da densidade por kernels ou um histograma, né? Embora isso apenas ratifique o que você já deduz a partir das medidas de posição central, tá? Por isso que é importante você sempre calcular mais de uma. Hum? Muito bem. Para a gente analisar agora a kurtosse, ou as medidas ainda que quantificam que tão assimétrica uma distribuição é, a gente precisa antes conhecer o que o termo momento significa. O momento é uma propriedade de um conjunto de dados, incluindo uma série temporal, por exemplo, né? E se diz que esse conjunto de dados tem um, dois, três R momentos, né? Na verdade, o número denota a ordem daquele momento, ou seja, a potência o qual você levará os desvios, né? Por exemplo, o résimo momento de um conjunto de dados que representam a variável x será denotado por MR, né? E ele será dado pela esperança dos desvios com relação à média. Olha aqui, cada x menos a sua esperança, isso elevado a R, né? Elevado a R. Então, um momento muito famoso que a gente já utilizou é o segundo momento, ou seja, para o R igual a 2, que seria a definição da variância, né? Então, a variância é um momento de ordem 2 no nosso conjunto de dados. Por convenção, né, a gente tem que o momento central, que alguns denotam por M1, representa a esperança daquele conjunto de dados, tá? Então, nós já usamos os dois primeiros momentos dos nossos conjuntos de dados, sendo que o primeiro é uma medida de posição, o segundo é uma medida de dispersão, e a partir dos terceiro momento a gente verá um coeficiente de assimetria, tá? Temos alguns indicadores de assimetria, esses são os mais usuais, todos são números adimensionais, e assim como o coeficiente de variação é uma medida adimensional da variabilidade de um dado, estes coeficientes de assimetria também são adimensionais, né? E você tira o efeito da escala do que seria já uma proxy de assimetria, né, dada pelo numerador de cada um desses três índices, né, ao ponderar esse valor por alguma proxy da variabilidade dos teus dados. Neste primeiro caso, então, do G1, por exemplo, o numerador está dividido pelo desvio padrão, né, ou seja, seria a soma ou a raiz, né, das médias dos desvios ao quadrado, mas está na escala da variável, né? E no numerador você tem a diferença entre a média e a moda, né? A diferença entre a média e a moda. Então, você teria, neste caso da distribuição, por exemplo, a média, a moda no pico, né? E a média, né, que estaria também mais ou menos por aqui, né? Se a gente volta aqui, porque esse gráfico eu vou usar para o outro caso. Se nós voltarmos aqui, então, por exemplo, a média
estará maior, né, porque a cauda à direita vai puxar a média para cima da mediana e a moda estará, né, mais para a esquerda. Portanto, a média, que é maior que a moda, né, a diferença da média com a moda vai me dar, nesse caso em particular, que agora se posso te mostrar aqui, um valor positivo, né? Indicando que a distribuição é assimétrica à direita, né? Ou seja, uma distribuição assimétrica positiva. Esse segundo índice, e para isso que o gráfico está aqui, pode ser, na verdade, tem a medida de assimetria no numerador ponderado, né, pela amplitude interquantílica, que a gente já viu que é uma outra medida robusta de variabilidade das tuas observações, né? E veja que o numerador aqui, que define o G2, né, pode ser reescrito desta maneira, né, Q1 menos a mediana mais Q3 menos a mediana. Agora eu vou olhar, sim, para este gráfico em particular, ó. Eu tenho aqui o Q1, a mediana e o Q3, né? O Q1 é menor que a mediana, então o Q1 menos a mediana vai me dar um valor negativo. O Q3 é bem maior do que a mediana, então o Q3 menos a mediana vai me dar um valor positivo e maior em módulo que o Q1 menos a mediana. Portanto, esta soma aqui vai me dar um valor positivo, né? Portanto, o G2 será também um valor positivo, indicando que a distribuição é assimétrica à direita. Quando a distribuição é assimétrica negativa ou à esquerda, né, você terá valores negativos, né, porque o Q1 menos a mediana em módulo será maior que o Q3 menos a mediana. Né? Finalmente, né, esse coeficiente de assimetria, que é utilizado por alguns pacotes no R, é função do terceiro momento, o M3, ou seja, os desvios elevados ao cubo, né, ponderado pelo cubo do segundo momento, aliás, tirando a raiz dele, né? Então, se você ver aqui, ó, você tem a raiz do segundo momento, que seria o desvio padrão elevado ao cubo. Isso para quê? Para manter a mesma escala que o numerador e construir a partir disso um número índice, né? Então, novamente, tiramos o efeito de escala da assimetria, né? Essas são as três propostas mais comuns de medidas de assimetria para quantificar que tão assimétrica uma distribuição é. Então, resumindo, tendo valores positivos, independente do índice que você utilizar, você terá índices, uma distribuição assimétrica à direita e, sendo negativos, uma distribuição assimétrica à esquerda, tá? Já no coeficiente de Kurtosse, né, novamente enfatizo, estamos olhando apenas distribuições unimodais, né? A Kurtosse, né, não olha para simetrias ou assimetrias, ela olha mais para a concentração, ou seja, ela vê que tanto, né, os dados estão concentrados no corpo, no miolo da distribuição ou nas suas caudas, né? E ele olha, então, por isso, né, o comportamento da distribuição na vizinhança ou pelo pico da mesma, né? E isso é feito a partir do quarto e do segundo momento, né? Então, eu tenho esse índice G4 aqui que vai ser dado novamente pela relação do quarto momento com o segundo momento elevado ao quadrado. Veja que no numerador eu tenho os desvios elevados à quarta, então desvios muito pequenininhos serão menores ainda, e desvios grandes serão ainda potencializados, né? Para tirar o efeito de escala, você divide também por algo que remete os desvios ao quadrado. Você tem aqui a quarta, né? Então, o M2, você já sabe que é a variância, né? Uma proxy da variância. Quando elevado ao quadrado, você terá algo equivalente aos desvios à quarta, né? No caso da distribuição normal, esta medida G4 é igual a 3. Então, G4 igual a 3 é a nossa referência com relação ao comportamento no corpo e nas caudas da distribuição. Mas alguns softwares calculam esse G4 já subtraindo esse 3.
Porque se esse G4E for positivo, você terá um determinado tipo de distribuição, e se for negativo, você terá outro, sempre tendo como referência a distribuição normal, né. Então, para vocês verem do que eu estou falando, né, vejam aqui essas 3 distribuições. A distribuição que está em preto representa uma distribuição normal. Veja que a distribuição em azul tem um pico, né, mais fino do que uma normal, provocando que as caudas então sejam mais gordinhas, mais pesadas, né? Se comparado com a distribuição normal. A normal é sempre referência, tá? Por outro lado, a distribuição que está em vermelho, você tem um corpo mais largo ao redor do que seria o pico da distribuição, e isso faz com que as caudas, né, sejam mais finas, mais leves, tá? Ou mais curtas, em alguns casos também se fala assim, né? Então, quando esse índice de kurtose G4E, né, é positivo, né, você tem o caso que está aqui representado pela distribuição em azul, significa que o pico é mais fino e as caudas mais pesadas. Por isso que nós dissemos que temos uma distribuição leptocúrtica. Lepto vem do grego, né? Delgado, alongado, magro, fino. E por isso que as caudas são pesadas. Né? Já quando a distribuição é normal, esse G4E será igual a zero e nós teremos uma distribuição mesocúrtica. Né? Meso vem de meio, né? De central. Já quando esse G4E é negativo, você tem algo semelhante à distribuição, o que remete, né, à distribuição que está aqui em vermelho, e nós dissemos nesse caso que estamos ante uma distribuição platocúrtica, ou platicúrtica, né? Plato vem de chato, plano, largo, né? Parece uma messinha até, né? E as caudas, então, se diz que são mais leves, né, mais curtas. Por que mais leves? Porque quase tem ninguém, né, nenhum valor por aqui, né, muito longe dos extremos. Agora, no caso de uma leptocúrtica, né, você tem o corpo mais fino, então você tem observações mais espalhadas, né, e afastadas do que seria o miolo da distribuição, né. Então, como você interpreta isso vai depender do seu caso ali, tá? Mas esses são os conceitos. E todas essas características, de alguma maneira, podem ser também observadas, né, se falamos de distribuições, por um outro gráfico chamado gráfico de caixas, box plots, né, em inglês, e é uma outra forma, né, de visualizar justamente a distribuição de uma variável numérica, principalmente contínua, né? Eh, de que composto esse gráfico? De uma caixa, como você vê aqui em verde e amarelo, né? Que tem 3 tracinhos verticais, né, que representam os 3 quartis da tua variável ou da distribuição da tua variável, o Q1, Q2 e o Q3. O Q2 representa então a mediana. Se a distribuição é simétrica, esse tracinho aqui teria que estar bem no meio da caixa, né? Se ele está mais deslocado à esquerda ou à direita, você terá ali também, né, uma assimetria na tua distribuição, seja à direita ou à esquerda, né? Já esses 2 traços aqui representam, mais uma parte, né, extensão para cobrir, né, o corpo da tua distribuição. E os pontinhos, em geral, aqui à direita ou esquerda da tua distribuição seriam os valores atípicos nas caudas da tua distribuição, caso eles existam. Numa distribuição, então, platocúrtica ou platicúrtica, você não esses pontos vão ser raros, né? Já numa distribuição assimétrica à direita, você terá muitos valores considerados aqui fora do miolo da tua distribuição, do corpo da distribuição, à direita da mesma, né? Esses valores atípicos, né, então você tem que ter um certo cuidado, né? Às vezes você vai querer olhar eles, às vezes você vai querer tirar eles. Tudo vai depender do que você está fazendo e dos teus objetivos, né? Como é que eu calculo esses tracinhos que são chamados às vezes de bigodes? Já vou te mostrar por quê. Bom, eles vão me representar, né? Valores, né, que vão até o quartil 1 à esquerda menos 1,5 amplitude interquantílica. Esse 1,5 não saiu da minha cabeça, é meio que uma convenção e pode mudar,
né? Mas é meio que padrão usar esse valor, tá? Agora, se você muda, que você pode fazer isso, é bom você destacar isso no seu relatório, na sua apresentação, na sua pesquisa, tá? Então, esse limitante inferior aqui, dado por esse bigodinho esquerda, vai ser dado pelo Q1 menos 1,5 AQ. Lembra que aqui sempre uso o ponto como separador de casa decimal somente para manter a convenção do R, né? Porque ele também usa o ponto como separador de casas decimais, tá bom? Já o extremo à direita, né? Esse limitante superior aqui, a setinha teria que vir para aqui, para esse tracinho, né? Será dado pelo quartil 3, mais 1,5 amplitude interquartílica. Então, tudo que ficar de fora desse corpo da distribuição dado por esses limitantes, essa caixinha, serão considerados ou serão marcados com pontinhos, né? E podem ser considerados um tanto atípicos ou extremos, tá? Muito bem, esse box plot também se chama diagrama de caixa com bigodes, né? Porque eles remetem, né, a um gatinho, né? Você tem que a cara, o rosto do gatinho dado pela caixa, o nariz está centrado na mediana, então pode ser mais ou menos tortinho, né? E o corpo da distribuição vai ser dado não só pela caixa, mas pelos bigodes, né, do gatinho. Por isso que muitas vezes também você vai encontrar, né, tanto no português como no espanhol, que alguns chamam esse box plot, né, de diagrama de caixa com bigodes, tá? Os pontos extremos vão ser aqui as mosquinhas, só que estão perturbando o gatinho, tá? O gráfico não é meu, a referência está aqui dada, é um livro muito bom, aliás, para quem quer começar também com R e estatística. Associação do box plot com o gráfico de distribuição ou densidade, né? No caso de uma variável contínua, né? A distribuição empírica. Olha aqui os dois gráficos, né? No canto inferior você tem o geom density, no canto superior, como veremos, teremos o geom box plot, né? Que é o gráfico de caixa com bigode, né? Veja então, temos uma distribuição assimétrica à direita, ou seja, temos caudas pesadas, né? Esses valores extremos aqui, então vão fazer com que a média fique mais à direita que a mediana, a nossa moda estará mais à esquerda e a mediana estará no meio. Porém, dentro da caixa no box plot, por causa desta cauda à direita mais espichada, a gente terá então que esta mediana estará mais deslocada para a esquerda, né? Mais deslocada, como você está vendo aqui, e os bigodinhos aqui calculados como função da amplitude interquantílica. E os valores extremos, né, mais atípicos, como aqui você percebe, estão mais à direita da distribuição, né? Então, você terá aqui esse tanto de pontinhos que fogem do miolo, do que seria o miolo da distribuição, e poderiam estar sendo considerados como valores atípicos, mas, novamente, isso depende muito do teu estudo. Alguns apenas para fins de melhor visualização do que ocorre no corpo, para fins de visualização, eles tiram esses valores atípicos, né? Mas às vezes eles são justamente os que você tem mais interesse em explorar. Por isso que eu recomendo sempre cuidado. Antes de podar ou tirar, pense bem, avalie se é a melhor alternativa, tá? E como é que fazemos no R, então, para calcular a simetria, curtosse e elaborar um box plot? Bom, para calcular a simetria e curtosse, a gente precisa de utilizar um outro pacote daqueles diferente, né, daqueles que a gente já conhece, né? E neste caso, eu vou utilizar o pacote chamado Moments, de momentos no inglês, né? Moments. Né? Você não tem, você instala ele com a função stelpact que você já conhece, né? Ou vai lá no RStudio e vai em instalar pacotes e coloca lá o nome do pacote que você quer. No caso é Moments. Né? Aqui eu estou colocando a rotina completa, limpo a minha memória com o RM, a função RM de remove. Né? Aqui eu carrego a minha base, como nós já aprendemos com a função ferrit, armazeno em DF. Aqui eu estou apenas mantendo algumas variáveis que possam me interessar. É um exemplo para usar a função select do pacote dplyr junto com o pipe, que é este operador aqui, né?
Veja que eu escolho aqui algumas variáveis da minha base amostra raiz, né, que está compartilhada, está disponível na página do canal, né, o link está lá na descrição do mesmo. Essa base, né, é composta por 100 linhas, né, e é uma amostra da raiz de 2017 para o estado de São Paulo, tá? Então são dados reais, não identificados, mas é uma amostrinha pequena para fins didáticos, tá? Então aqui eu estou te ensinando como com a função select do pacote dplyr e o pipe você mantém apenas algumas colunas da tua base, né? Porque a raiz tem dezenas de variáveis, né, gente? A gente não vai usar todas elas nos nossos estudos, então por que não manter apenas aquelas que te interessam? E esse aqui é um exemplo de como você fazer isso. Depois você pode apagar a variável df, por exemplo, né? Aí eu não gosto, né, que os nomes das minhas colunas tenham espaço, acento, pontinho, acento e outras coisas, né? Então, eu vou trocar o nome dessas variáveis agora no DataFrame df2, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou trocar os nomes em df2 que eu acesso via a função names. Então, eu vou substituir o vetor de nomes de df2 com um novo vetor contendo os nomes que eu quero que as minhas colunas tenham. E elas têm que seguir a ordem em que as colunas estão aqui constituindo o meu data frame. Então, escolaridade após 2005, eu vou querer chamar simplesmente de escolaridade. VL Remon Media Nom, eu vou chamar simplesmente RemMed. O máximo que eu uso é esse tracinho aqui, né? E olha lá, tá, gente? Mas isso é gosto, tá? Eu simplesmente não gosto de usar esses espaços e acentos, porque isso me força a ter que usar essas aspas simples para poder chamar a coluna na minha rotina. Quando eu não tenho nada disso, né? Depois eu não preciso usar mais as aspas, tá? Então, ó, eu teria aqui as colunas escolaridade, REM-MED, sexo e horas, que representa, né, as horas de contrato semanal do trabalhador, 40, 44, 20, que seja, tá? Sexo do trabalhador, homem, mulher, né? E aqui, ó, para calcular a simetria, eu vou usar a função skewness do pacote moments. Vou usar para isso, eu vou querer olhar a distribuição, por exemplo, da variável contínua, remuneração média, né? Então, eu pego aqui o DF2, dólar, REM média, a forma mais simples. Posso usar também a função summarize, né? E calcular isso, né, numa tabelinha, como nós já vimos em outros casos, para as medidas de posição e dispersão, por exemplo. Mas aqui eu estou mostrando um caso mais simples de uso da função skewness. Para kurtosse, vou usar a função kurtosses, que significa kurtosse em inglês, da mesma variável. Os valores, né, para a simetria 3,34, positivo, então a simétrica à direita, você vai ter uma cauda mais longa, mais pesada à direita da distribuição, portanto a média será maior que a moda e a mediana. E o coeficiente de kurtosis é igual a 14,49, quase 15, né? Bem alto, independente de ser o G4 ou o G3. Mas eu pesquisei nas descrições dos pacotes Moments e das funções, e eu descobri então que a função skewness do pacote Moments calcula o índice G3 de assimetria, que você já viu no slide anterior, e a função kurtosis calcula o índice G4, tá? Ou seja, ele não subtrai o 3, tá? Da normal. Então, mesmo para o G4, esse valor é um valor altíssimo de kurtose, né? Um valor bastante positivo. Ele vai te trazer o quê? Uma distribuição leptocúrtica, né? Ou seja, mais afinada no miolo, né? E com caudas pesadas, né? Que nós já vimos, né? Pelo coeficiente de assimetria, né, gente? Então, isso só se reforça, tá? Você tem um corpo mais fino se a distribuição fosse uma normal e umas caudas pesadas, tá? Para conferir, né, aqui as nossas deduções, né, eu posso elaborar um gráfico, né, de distribuição, seja por densidade ou por histograma, por exemplo, né, ou box plot, como você está vendo aqui neste slide.
Para elaborar essa função de densidade e o mesmo boxplot, eu estou usando a função ggplot do pacote ggplot2. Tem um vídeo só disso. Lembra que nós, para usar essa função, precisamos definir a base, a estética, ou seja, o que vai no eixo X, o que vai no eixo Y, todas as características estéticas do gráfico que dependam da base. Tá? No caso, no eixo X, eu preciso usar a variável HameMed de df2, né? Por isso que na função a estética eu passo para o ggplot todas as informações que ele precisa para construir o gráfico, né? E que estão armazenadas em df2, tá? Finalmente, eu adiciono uma camada de geometria, tá? É o mínimo para gerar um gráfico com o ggplot2, tá? E aqui no caso eu quero estimar a densidade, né, por kernels, então eu vou utilizar a função geomDensity, tá? Isso aqui é só para definir a grossura da linha. Você vê que é uma linha mais grossinha, né, em cor preta, enfim, 1.5, tá? O resto são camadas adicionais, né? Se a linha aqui termina em mais, o R entende que o gráfico continua, estou continuando com a especificação de algumas outras propriedades estéticas que não dependem da base. Por exemplo, o TimeLight, que você já sabe que me define, por exemplo, o tipo de grid, se tem, não tem grid, o tipo de letrinha, o fundo, enfim. E aqui, só para deixar mais bonitinho, né, eu adicionei uma quarta camada, né, onde eu estou especificando o título do meu eixo horizontal, tá, referente à variável remuneração média. Já para o boxplot, perceba, essa daqui é a rotina para elaborar o boxplot, essa daqui é a rotina para elaborar a densidade empírica, né, ou uma proxy da distribuição por kernels. Veja que a única linha que mudou foi a segunda, né? Ou seja, eu só mudei a camada da geometria, porque as outras informações são iguais, né? Essa aqui é a beleza do ggplot, gente. Então, aqui, para calcular ou para elaborar o boxplot, eu vou usar a função geom boxplot. E acabou. Por isso que é importante você ver o vídeo sobre ggplot e dplyr, tá bom? Então, veja aqui, ó. Tá vendo aqui a distribuição assimétrica à direita, com uma cauda bem longa, né? Então, você tem aqui um comportamento mais fininho ao redor da moda, né? Por isso que o coeficiente de Kurtosse deu um valor bem grandão, e temos aqui uma distribuição leptocúrtica com caudas pesadas, né? No caso, uma cauda bem pesada, né? E isso se reflete no boxplot, ó. Veja os pontos atípicos à direita e à esquerda, não tem, né? E veja o bigodinho à direita também, ele é mais longo, né, do que o bigodinho à esquerda. Veja também a caixa, os 3 quartis, né? A mediana está mais próximo do quartil 1 do que do quartil 3, né? O que nos reflete também o padrão assimétrico que a gente observa na distribuição. Então, o primeiro ou o segundo gráfico meio que nos dão já uma boa noção a respeito da distribuição das nossas informações. E você viu que isso é muito importante, porque se você só calcular a média, você vê que a média nada te diz a respeito da composição do teu conjunto de dados, te dá uma noção, né, de mais ou menos por onde andam os dados, mas como ela é muito sensível a valores típicos, ou seja, quando a distribuição assimétrica, a média, que vai estar por aqui, dificilmente vai nos dizer algo a respeito dos nossos dados, né? É importante, né, sempre calcular mais de uma medida de posição, olhar para os dados, né, pelo menos elaborar um destes gráficos, né, para fins de validação das nossas deduções a partir das estatísticas calculadas, tá? Então, por favor, né, adotemos, né, bons hábitos, né, para tratar com responsabilidade os dados que muitas vezes vão representar cidadãos, indivíduos como nós, né? E é isso, gente. Muito obrigada aí pela atenção e até a próxima.